O barulho atraiu Andrés, sua esposa e alguns vizinhos, que correram até o local. Encontraram Roberto e a avó de Vitória em estado grave e logo os levaram ao Hospital Geral de Calamba, enquanto Sofia foi escoltada até a delegacia. 2 dias depois, a avó de Vitória faleceu no hospital, mas Roberto sobreviveu. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar em mais uma história real, e, vou te falar, essa é daquelas que a gente não consegue acreditar. A trama vem direto de Calamba, nas Filipinas, e começa com aquele drama familiar que a gente já conhece. Um genro que não sabe lidar com os negócios da família. Mas, conforme a história vai se desenrolando, ela toma um rumo bem mais sombrio, envolvendo vizinhos, segredos, e até 2 pessoas completamente bêbadas e apaixonadas fazendo escolhas bem questionáveis. Ficou curioso para saber o que rolou de verdade por trás dessa confusão toda? Então vem com a gente, vamos desvendar esse mistério. Antes de começarmos a história, já deixa aquele like, comenta aí embaixo e se inscreve, se ainda não fez isso. Ah, e não esquece de compartilhar com os amigos também. Quanto mais gente, melhor. Agora, vamos direto ao ponto. A história começa com uma mulher chamada Vitória, que nasceu e cresceu em Amadeu, uma região famosa pelos seus vastos campos de arroz e plantações. A família de Vitória cuidava dessas terras há anos. Quando ela tinha 18 anos, se casou com um rapaz, embora seu pai não estivesse nada feliz com isso. O casamento aconteceu, porque, na real, Vitória já estava grávida. O pai dela ficou chateado, e com razão, o novo genro era preguiçoso. Ele não queria trabalhar de jeito nenhum, e a vida dele se baseava no dinheiro que os pais de Vitória mandavam todo mês. Mesmo quando o pai dela pedia para ele ajudar na fazenda, ele sempre arranjava uma desculpa. Depois que Vitória teve a filha, Angélica, o marido simplesmente desapareceu. Ele sumiu, sem dar sinal de vida, e nunca mais foi encontrado. Então, Vitória se viu sozinha, criando a filha sem a ajuda de ninguém. Com o tempo, Vitória herdou as terras e a fortuna dos pais. Ela era excelente em administrar as fazendas, e com a ajuda de alguns empregados, tudo funcionava bem. Já Angélica, por outro lado, não estava muito interessada em aprender os negócios da família. Ela preferia sair com as amigas ou passear por aí, ao invés de se envolver com o trabalho. Mesmo quando Vitória sugeriu que ela fosse para a faculdade, Angélica recusou. Ela dizia que era preguiçosa demais para estudar e que, no fim das contas, provavelmente seria apenas uma dona de casa mesmo. Era difícil convencê-la. Angélica parecia estar tranquila com essa ideia. Então, em 2014, Angélica chegou até Vitória com um pedido. Queria se casar com o namorado dela, Andrés, que era 4 anos mais velho. Vitória não ficou muito feliz com a ideia, mas acabou dando sua bênção. O problema era que Andrés estava desempregado e não tinha nenhum dinheiro para o casamento. A família dele também não estava em uma boa situação financeira. Mesmo assim, Angélica convenceu a mãe a pagar tudo. Depois de algumas conversas, o casamento aconteceu em abril de 2014, quando Angélica tinha 26 anos e Andrés, 30. Como Andrés estava sem emprego, Vitória ofereceu a ele a oportunidade de gerenciar a plantação de milho. Ele até aceitou no começo, mas logo começou a reclamar. Não gostava de ser cobrado pelos sogros e não estava se esforçando o suficiente. Ele aparecia na plantação por 1 hora e o resto do dia ficava dirigindo pela cidade na caminhonete da fazenda. Às vezes, ele até recebia dinheiro para comprar fertilizantes, mas gastava tudo com bebida. Eventualmente, Andrés disse que não queria mais trabalhar na fazenda e que queria se mudar para Calamba, porque achava que lá teria mais oportunidades. Então, depois que o filho nasceu, Angélica e Andrés se mudaram para Calamba em maio de 2015. Só que, 3 meses depois, o dinheiro que Vitória tinha mandado para eles acabou. Eles gastaram tudo com aluguel e Andrés ainda estava desempregado, sem conseguir sustentar a família. Vitória pediu para que voltassem para Amadeu, mas Andrés se recusou. Em novembro de 2015, Andrés teve uma ideia brilhante. Ele convenceu Angélica a pedir dinheiro emprestado à mãe dela para abrir uma oficina de conserto de carros. Ele dizia que tinha as habilidades necessárias e que era algo que realmente queria fazer. Depois de muito insistir,
Vitória concordou em emprestar o dinheiro. Eles usaram o valor para alugar um espaço, comprar equipamentos e arrumar tudo. Com a ajuda de 2 funcionários, Andrés abriu sua oficina na Calamba City Road. O problema é que Andrés não sabia nada sobre administrar um negócio. Por falta de experiência, confiança exagerada nos empregados e um pouco de azar, as coisas começaram a dar errado bem rápido. Após apenas 2 anos, a oficina mal estava se mantendo. As ferramentas estavam quebradas, os clientes sumiram, e em pouco tempo, Andrés estava tocando tudo sozinho. Mesmo assim, ele não conseguia consertar todos os carros que chegavam. Para piorar, o dinheiro estava acabando, e o estoque já estava quase zerado, nem peças, nem pneus, nem óleo. Mas, claro, ele não tinha como comprar mais suprimentos. Frustrado e sem saber o que fazer, Andrés foi até Angélica e pediu que ela fosse mais uma vez atrás de dinheiro com a mãe. Mas dessa vez, Vitória não estava disposta a ajudar dessa maneira. Em vez de simplesmente emprestar mais dinheiro, ela decidiu ir até Calamba pessoalmente. E lá, ela estava determinada a ensinar ao genro como administrar um negócio de verdade. Ela o ensinou a lidar com as finanças, a cuidar dos clientes e a ser um líder. Enquanto isso, o tio de Angélica, em Amadeu, ajudava a cuidar da fazenda e dos campos. Mas Vitória não parou por aí. Ela comprou o terreno onde a oficina estava e, além disso, construiu uma casa no local. Também trouxe mecânicos especializados para ajudar a dar a volta por cima. Andrés ainda estava no comando da oficina, mas agora, ele tinha que trabalhar sob o olhar atento da sogra. E, mesmo sem muito entusiasmo, ele acabou reconhecendo que o conserto de carros era sua verdadeira paixão. E, olha, funcionou. Com o apoio e as lições de Vitória, o negócio começou a melhorar. Os clientes voltaram em peso e, em pouco tempo, a oficina se tornou um dos lugares mais procurados para conserto de carros na cidade. Em dezembro de 2019, Angélica teve seu segundo filho e Vitória se viu ocupada ajudando a cuidar da neta. Apesar de já ter 50 anos, Vitória ainda não pensava em desacelerar. Foi então que ela conheceu um viúvo de 47 anos, Antônio, que trabalhava como distribuidor de autopeças. Eles começaram a namorar, e, adivinhem, o lado descontraído e brincalhão de Vitória ressurgiu. Ela pediu ao filho que a ensinasse a se vestir de forma mais jovem, só para se divertir. Angélica achou a ideia hilária, mas ficou feliz em ver a mãe tão animada. Depois de tantos anos de viuvez e dedicação à fazenda, era bom ver Vitória feliz e cheia de energia novamente. Então, sempre que ela saía com Antônio, Angélica ajudava a mãe com a maquiagem e a preparação. Em pouco tempo, Vitória estava chamando a atenção de todo mundo. Sua natureza paqueradora estava de volta, e os rapazes da oficina não deixavam de comentar sobre como ela estava linda. Não importava se eles estavam falando sério ou só brincando, a verdade é que Vitória estava arrasando. Até quando ela voltava do mercado com uma simples sacola plástica, sempre tinha alguém a provocando de forma divertida. Não demorou muito para ela se tornar o assunto do bairro. Uma mulher bonita e, claro, muito rica. Então, em abril de 2020, a pandemia atingiu o mundo inteiro, e Calamba não ficou de fora. Muitas empresas enfrentaram dificuldades, e a economia foi severamente impactada. Mas, por alguma razão, as oficinas de conserto de carros não sofreram tanto. As pessoas ainda precisavam consertar seus veículos, mesmo em tempos difíceis. A oficina de Vitória viu uma queda no número de clientes, mas nada muito drástico. Porém, nem todo mundo estava se saindo bem. Roberto e sua esposa, Sofia, estavam passando por uma grande dificuldade. Roberto tinha perdido o emprego numa fábrica de bolsas devido à pandemia, e o salário de Sofia, que trabalhava no shopping, estava sendo cortado. Eles estavam desesperados, por isso, decidiram pedir ajuda a Vitória. Será que Roberto poderia trabalhar na oficina? Eles não se importavam com o tipo de trabalho, desde que ele fosse pago. A princípio, Vitória não ficou muito animada com a ideia. Roberto não tinha experiência como mecânico e ela não queria contratar alguém que fosse trazer mais problemas para o negócio. Mas, toda vez que ela via Roberto com aquele sorriso e seus olhos grandes e cheios de esperança, algo nela se acalmava. Mesmo com suas dúvidas, ela decidiu dar uma chance a ele. Ela o contratou como gerente de clientes, e, sem mais nem menos,
Roberto começou a trabalhar na loja. Com o tempo, Vitória foi se afastando mais de Antônio e passando mais tempo com Roberto. Ela sempre insistia para que ele a levasse de carro para passeios, dizendo que queria explorar melhor Calamba. Roberto, embora fosse de um vilarejo próximo, já morava em Calamba há anos e conhecia a cidade como ninguém. Onde quer que ela quisesse ir, Roberto estava sempre pronto para dirigir, sem questionar. O trabalho estava dando a ele o suficiente para sustentar a esposa e os filhos, que era o que mais importava. Mas, com o tempo, seu papel na oficina cresceu. Ele não era mais apenas o motorista, mas começou a ser o assistente pessoal de Vitória. Ele fazia recados, atendia qualquer pedido dela, por mais estranho ou pequeno que fosse. Seu objetivo era garantir que ela ficasse satisfeita, e em troca, ele recebia um salário fixo. O lema de Roberto era simples: fazer o que fosse necessário para que sua família tivesse o que comer. Tudo isso começou a deixar Sofia bem desconfiada. Ela mal via o marido e, quando via, ele chegava tarde da noite ou nas primeiras horas da manhã. Quando perguntava onde ele estava, Roberto sempre dava respostas vagas. Algo sobre ir com a senhora Vitória comprar peças de reposição, ou levá-la para passeios, ou até ir à casa de um cliente para entregar alguma coisa. Sofia não entendia direito, mas aceitava, embora suspeitas só aumentassem. Ela não conseguia evitar pensar se Roberto ainda estava realmente trabalhando na oficina ou se algo mais estava acontecendo, talvez até mesmo um caso com alguma mulher mais jovem. Então, em uma manhã de domingo, no começo de julho de 2020, Roberto estava prestes a sair para o trabalho quando Sofia, que estava de folga, perguntou: "Domingo não deveria ser um dia de folga? Por que você ainda está indo trabalhar?" A resposta de Roberto foi casual: "Ah, só estou indo com a senhora Vitória comprar uma bolsa." Sofia levantou uma sobrancelha. "Que bolsa? Você não disse que ia comprar uma ontem?" Roberto deu de ombros. "Não sei que tipo de bolsa. É só um trabalho de entrega. Só estou cumprindo ordens." As suspeitas de Sofia aumentaram. Ela sentia que algo não estava certo. Às 15h, Roberto ainda não tinha voltado. Sofia decidiu ir até a oficina para perguntar a Andrés se ele sabia onde estava seu marido. "Ah, está tudo bem", disse Andrés. "Seu marido e sua mãe provavelmente saíram. Se não voltarem até às 21h, provavelmente vão ficar em um hotel." Essa resposta não agradou Sofia. Ela tentou ligar para Roberto várias vezes, mas ele não atendia. Por volta das 20h, ainda sem notícias dele, as mensagens de texto e de WhatsApp também ficaram sem resposta. Sofia foi novamente à oficina, mas não encontrou nenhum sinal de Roberto ou Vitória. Desesperada, Sofia resolveu ir até a casa de Angélica, na esperança de encontrar alguma pista. Mas Angélica também não sabia onde a mãe estava, e quando Sofia insistiu, Angélica se colocou na defensiva, dizendo que não era da conta dela. Por volta das 22h, o telefone de Sofia tocou finalmente. Era o telefone de Roberto, mas quem estava do outro lado não era ele. Era a avó de Vitória. "Seu marido está trabalhando. Pare de fazer escândalo. Maridos desempregados são uma chatice. Maridos que trabalham são barulhentos", gritou Vitória antes de desligar o telefone na cara de Sofia. As horas foram passando, e por volta das 3h da manhã de segunda-feira, 6 de julho de 2020, Roberto e Vitória finalmente chegaram ao pátio atrás da oficina. Ambos pareciam um pouco bêbados. Alguns minutos depois, Sofia apareceu das sombras, furiosa. "Onde vocês dois estavam?" perguntou. Vitória, sem se incomodar, respondeu: "Eu pago seu marido, então faça o que quiser com ele." E foi só isso. Sofia, tomada pela raiva, pegou a faca que estava segurando e atacou Vitória. Roberto tentou impedir, mas acabou se machucando no processo. O barulho atraiu Andrés, sua esposa e alguns vizinhos, que correram até o local. Encontraram Roberto e a avó de Vitória em estado grave e logo os levaram ao Hospital Geral de Calamba, enquanto Sofia foi escoltada até a delegacia. 2 dias depois, a avó de Vitória faleceu no hospital, mas Roberto sobreviveu. Mais tarde, Roberto confessou que, desde que começou a trabalhar para a avó de Vitória, eles haviam desenvolvido um relacionamento íntimo. No entanto, ele garantiu que nunca se tratou de amor, mas sim por necessidade financeira.
A verdade é que ele não queria abandonar sua esposa. A pandemia havia dificultado tudo, e o salário de Sofia havia caído pela metade devido à crise econômica. Muitas vezes, eles precisavam pedir dinheiro emprestado apenas para pagar o aluguel. O emprego na oficina de Vitória era a única salvação, o único trabalho que pagava o suficiente para suprir as necessidades diárias e sobreviver à crise. Roberto tentou procurar outro emprego, mas, com a economia em declínio, não teve sorte. Ele pediu desculpas à esposa e à família pela forma como tudo aconteceu, especialmente por ter se tornado um espetáculo público que fez parecer que ele tinha traído todos por dinheiro. Sofia ficou em silêncio depois de ser presa, só querendo poder abraçar o filho de novo. Ela sabia que a raiva e os ciúmes haviam tomado conta dela. A verdade veio à tona. O marido dela não estava na oficina como ela imaginava, ele estava o tempo todo a serviço da avó de Vitória. O advogado de Sofia, Manuel, argumentou que tudo o que aconteceu naquela noite foi resultado de uma avalanche de emoções. Ele colocou a culpa em Vitória, dizendo que foi ela quem roubou o marido de Sofia bem debaixo do seu nariz. Para ele, Vitória agiu com uma confiança e arrogância enormes, achando que, ao contratar Roberto, poderia tomar o que quisesse, como se fosse um direito, mesmo que isso não fosse justo. Sofia também culpava Angélica e Andrés por não terem falado nada. Eles sabiam o que estava acontecendo, mas preferiram esconder. Quando foram questionados, negaram saber de algo e disseram que não tinham ideia de onde estavam Vitória e Roberto o tempo todo. A situação de Sofia era complicada. Ela sabia que as consequências seriam graves, especialmente depois que o promotor usou a faca que ela trouxe como prova de que o ataque foi planejado. Não dava para negar. Ela se sentia derrotada, mas quando Manuel sugeriu que Roberto também poderia ser acusado de má conduta, Sofia recusou. Não era por pena dele, mas porque ela não queria que o filho ficasse sem ninguém para cuidar dele. Mesmo com os próprios pais por perto, ela achava que Roberto era a pessoa mais próxima da criança e que ele seria o melhor pai para ela. O julgamento foi adiado por meses por causa da pandemia, mas finalmente, no dia 18 de março de 2021, aconteceu no Tribunal Superior de Calamba. O juiz declarou Sofia culpada de assassinato em primeiro grau, já que ela havia planejado e levado a cabo o crime com a intenção de matar a avó de Vitória. Ela foi condenada à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional após 20 anos. A decisão gerou protestos da princesa Angélica e da família de Amadeu, que acharam a sentença muito branda. No entanto, quando Sofia pediu desculpas diretamente a eles, pareceu que a tensão diminuiu. Havia um certo sentimento de pena envolvido. Todos sabiam que as ações de Vitória haviam sido o que desencadeou toda aquela tragédia. Até mesmo Andrés parecia ter deixado de lado o ressentimento contra a sogra. Ninguém sabia se ele estava apenas aliviado por finalmente estar livre da influência dela ou se sentia que, com isso, tinha quitado suas dívidas. Mas, como Angélica era sua única filha, ele provavelmente se beneficiaria da herança das terras da família. No começo de fevereiro de 2022, uma notícia chocou a cidade de Calamba. Roberto, depois de deixar o filho com os sogros, disse a Sofia que iria para Manila em busca de trabalho. Mas, 2 meses depois, ele apareceu na prisão para falar com Sofia e anunciou que queria se separar. Sua justificativa? Ele não aguentava mais viver sozinho. Achou que seria melhor ficar solteiro, longe de todos, até mesmo dos filhos, para poder ter um tempo para refletir e colocar as coisas em ordem. Em março de 2022, com o coração pesado, Sofia concordou, embora relutante, com a separação e assinou os papéis. Apenas uma semana depois, seus pais descobriram que Roberto já havia se casado novamente com uma mulher em Manila. Que lições podemos aprender com essa história?